Salve meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de conhecimentos gerais do concurso da Polícia Militar de Sergipe. Na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre Sergipe nas sucessivas fases da República, tá certo? Então a gente já trabalhou sobre colônia e império e estamos chegando agora na fase republicana. Lembrar você que está acompanhando nosso canal, deixa aquela curtida, deixa aquele comentário, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então você que está acompanhando, a gente tem uma playlist aqui com todos os vídeos do nosso canal, então dá uma olhadinha porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Dizer também que a nossa apostila está disponível, então você que tem interesse numa apostila com conteúdo completo. Muita gente pergunta, professor, o conteúdo das suas aulas? Não, o conteúdo é completo e as minhas aulas em vídeo elas vão acontecendo durante o período, tá certo? Então, aqui no canal a gente tem aula de conhecimentos gerais, que é história e geografia, e também de atualidades, beleza? E teremos também o nosso aulão. Então, você que tem interesse no material, já fala comigo aqui através do WhatsApp que eu deixo na descrição dos nossos vídeos, tá certo? Então a gente vai lançando vídeo, isso vai acontecendo ao longo do tempo. Vamos embora que a gente vai falar um conteúdo um pouco mais extenso hoje sobre Sergipe na fase republicana. Então, só para a gente se localizar historicamente, o período imperial no Brasil ele vai de 1822 até 1889. Então a gente está falando, quando nós falamos sobre fase republicana, agora a gente vai falar sobre república, acabou o império, 1889 até os dias atuais, certo? Só que a gente não vai falar sobre atualidades porque isso já entra no outro conteúdo, tá certo? Então vamos lá. Qual era o contexto do Brasil em 1889? Primeiro, o Brasil era o último império das Américas. Dom Pedro II estava enfraquecido por conta de crises militares, religiosas, crise econômica, ele estava enfraquecido. E aí vem o processo de 1888, libertação dos escravos, a Lei Áurea. Ou seja, é um enfraquecimento de Dom Pedro II, que vai gerar uma derrubada do período do regime imperial, derrubada de Dom Pedro II. Ele é tirado no dia 15 de novembro de 1889, início da República. Como é que a gente encaixa Sergipe? Ou seja, qual é a localidade? Isso é o contexto geral. E Sergipe especificamente? Onde é que estava nessa história aí, professor? Vê só. Sergipe a gente vai dizer que tem dois grupos importantes nesse contexto, que são os pebas e os cabaús. Certo? Pebas são aqueles que são os pequenos e médios produtores de agricultores, né? Mas mais do que agricultores, poceiros de terra, tá? Não estamos falando de população pobre, ralé, mas vamos dizer, de uma classe média das terras, certo? Peba é o tatu, né? E ele ganhava esse termo pejorativo. E cabaús eram os senhores de engenho. Os pebas, eles eram republicanos, eles já defendiam a república há mais tempo. Por quê? Porque os cabaús, os senhores de engenho, mandam nesse país desde que o mundo é mundo, na verdade? Então vejam, os senhores de engenho eles tinham amplo domínio e apoiavam o império. Os novos, significa os apoiadores mais recentes, os pebas que apoiavam a república, que queriam a derrubada de Dom Pedro II, eles apoiavam a república, se utilizavam muito dos jornais. Então olha uma coisa que é importante a gente falar aqui. Como é que se espalhavam as informações políticas desse período? Jornal, sobretudo jornal impresso. Era onde você tinha uma participação muito grande nesse momento. Obviamente que era jornal impresso, né, professor? Não tinha como ter digital nesse período, mas o jornal impresso circulava com as ideias políticas desse momento aí, tá certo? Então, a gente tá falando no final do século XIX, começo do século XX, tá bem? Era onde a gente tá localizando isso. E aí, você vai ter essa disputa política. Só que, no momento que lá no Rio de Janeiro derrubam Dom Pedro II, os cabaús, que significa os senhores de engenho, eles começam a apoiar a república. O que é isso? É oportunismo político, significa, eu estou aqui apoiando Dom Pedro II, mas na hora que os militares vão lá e derrubam Dom Pedro II, eles pulam do barco, eles dizem, opa, agora eu sou republicano, tá certo? E aí eles começam a apoiar, a ter esse processo aí muito importante nesse momento que a gente vai ter. E aí, 1889 começa a República, e aí pra gente colocar assim, ó, 1889 começa a República, aí tem uma junta governativa, e aí logo depois a gente vai ter Felisberto Freire, que é um apoiador das oligarquias, um apoiador dos cabaús, um apoiador dos senhores de engenho. Esse grupo, ele permaneceu no poder. E aí eu quero logo que você entenda uma coisa, que as bancas adoram colocar nas provas de vocês, dizendo assim, com a chegada da República, olha só, com a chegada da República, houve uma mudança profunda na sociedade sergipana. Isto é falso. Gravou? Então,
Aí você vai lembrar de que o primeiro governador, ele não é eleito, o primeiro governador de Sergipe, ele é justamente um cara que vem dos senhores de engenho. Então, alguém que já mandava, continuou mandando. Então eu quero que você coloque isso na cabeça. A chegada da República não significa uma transformação na sociedade, uma transformação profunda na sociedade sergipana. Isso é importante para você pensar nesse período, tá bem? Pausa para água. E para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comente e compartilhe. Deixa o seu comentário aqui no canal. Se você assiste nossos vídeos, deixa uma curtida em todos os vídeos. E espalhe o boato. Manda esse vídeo naquele grupo que tá fazendo PM e tal. Manda esse vídeo pra galera, porque isso ajuda muito a crescer. Saiu CFO Bahia agora. Vamos ter vídeo também pra Bahia. Daqui a pouco vai sair também PM Ceará. Vamos ter vídeo pra PM Ceará. Então já, ó. Inclusive, ó, vê logo se você tá inscrito aqui no canal e se inscreve, tá certo? Isso você tem que fazer. A outra forma de ajudar o nosso canal a crescer é adquirindo um dos nossos materiais ou contribuindo através do Pix, que sempre fica aqui na nossa descrição. Beleza? Vamos embora. E aí, a gente tem o primeiro governador eleito de Sergipe, que é o José Calazans. Tá certo? Eu fico olhando pra cá porque é a minha fila, porque muito nome eu não gosto de me perder, tá certo? Então o José Calazans é o primeiro governador eleito de Sergipe em 1892. Ele é tirado, deposto em 1894. Por quem? Justamente pelos republicanos antigos. Esses que eram republicanos há mais tempo, os médios produtores, eles vão derrubar. Então veja, os caras que defendiam a república, ao mesmo tempo eles também derrubam esse cara que representava os agricultores, né, os senhores de engenho aqui nesse momento, tá bem? E aí a gente vai ter um processo ali no começo do século XX que é importante, porque são dois nomes importantes para a história de Sergipe, certo? Que é uma disputa entre o grupo dos olimpistas e os faustistas. Fausto Cardoso, que inclusive tem uma estátua gigante em Sergipe, ali em Aracaju. Fausto Cardoso, ele vai liderar uma revolta, ainda no período da República Velha, contra o Olímpio, que era o cara que mandava em Sergipe, assim, o cara mais importante de Sergipe. Ele vai liderar essa revolta e vai ser assassinado, tá certo? Então ele é um exemplo, um símbolo da República em Sergipe. Ele tem até uma frase muito importante que é: vou morrer defendendo a honra da minha terra. Então um dos grandes símbolos de Sergipe republicana é justamente Fausto Cardoso, que liderou este movimento, que é muito conhecido como os faustistas, tá certo? Então nesse contexto é importante pensar nisso, beleza? Então isso é o contexto da República Velha. Isso é o contexto de Sergipe nesse momento. Percebam que eu estou aprofundando bastante. Agora, se a gente for pensar um pouquinho mais amplo, qual era o principal produto do Brasil nesse momento? Café. Eu estou até com a camisa da seleção de 82, que tem um café aqui, ó. Porque os produtores de café ainda em 82 tinham uma grande importância no Brasil. E o que vai acontecer nesse processo? O que vai acontecer nesse processo com Sergipe? Ela é um dos principais estados do nosso país? Não. Os dois principais estados, que inclusive formam na República Velha ou República Oligarca a política do café com leite, eram São Paulo e Minas Gerais. Então, durante a Primeira República, Sergipe era um dos estados que mais gerava lucro para o Brasil. Falso. Sergipe era um dos centros econômicos do Brasil. Falso. Sergipe foi um grande produtor de café. Falso. O café estava localizado no Vale do Paraíba, lá na região de São Paulo e de Minas Gerais. Tudo bem? O professor de Sergipe seguia sendo produtor de cana-de-açúcar, de gado, curtume, isso. Professor, mas isso não teve uma decadência? Teve, mas o estado de Sergipe seguiu produzindo isso. Tudo bem? É uma coisa que as bancas gostam de colocar nas provas de vocês. Beleza? Então essa relação aí, bem importante. Tá certo? Para você pegar. E aí vem o período da República Velha, que a gente está falando aqui. Estou me demandando mais um tempo, porque eu acho que é um processo que pode cair para vocês. E aí depois a gente vem o período chamado da Era Vargas, tá certo? A gente gravando aqui, sempre passa uma ambulância, qualquer coisa aqui, enfim. Mas Era Vargas. Quando vem Era Vargas, o que acontece? O Getúlio Vargas, em 1930, ele é a ruptura com a oligarquia, com aquele modelo oligárquico e descentralizado de poder, que era isso. O Vargas vem e centraliza. Qual o grande nome em Sergipe nesse momento? Maynard Gomes. Maynard, escreve Maynard Gomes, que ele é um interventor. Olha o termo, interventor. Ele não é eleito governador de Sergipe. Por que isso é um termo importante? Porque ele vai ser colocado por Vargas. Colocado para quê? Para aplicar a política que ele quisesse? Não.
Claro que não. Ele é colocado em Sergipe para aplicar a política de Vargas. É uma política de centralização, tá certo? Agora o poder está centralizado em Vargas. Ele é alguém feito aqui para nacionalismo, então é muito voltado para essa parte nacionalista. É muito voltado para uma lógica de protecionismo. É muito voltado para uma lógica. Tudo isso eu estou falando do Maynard Gomes e do Getúlio Vargas. Uma lógica de defesa nacional, tá certo? Que vai acontecer nos anos 30 e 40, porque a era Vargas ela vai de 30 até 45. Nesse período, o Maynard Gomes ele governa Sergipe em 2 períodos, um nos anos 30 e outro lá de 42 até 45, tá certo? Ele segue sendo um nome importante, tanto é que ele vai ser eleito senador algumas vezes de Sergipe. Mas o que eu quero que você entenda é isso. Sergipe ele vai ter um interventor, Maynard Gomes, que vai ser a referência, o símbolo de Vargas no estado, beleza? Isso é importante para a gente conseguir compreender esse período. E pós-Vargas, pós-45, o que a gente vai ter? Nós vamos ter, mais uma pausa para água. Os anos 40, 50 e 60 são muito marcados pelo desenvolvimento do Sudeste, enquanto desenvolvimento urbano, mas Sergipe é um estado que vai perder população. Pelo quê? Êxodo rural. Boa parte da população sergipana, principalmente da parte que pega o interior do estado, vai fugir da seca. Então isto é algo relevante para a gente conseguir pensar. Então os anos 40, 50 e tudo mais, eles são marcados por isso, por um êxodo rural muito grande, que faz a população de Sergipe diminuir. Então isto é algo que a gente precisa entender. É uma diminuição da população de Sergipe por conta do êxodo rural. Essas pessoas vão para onde? Sobretudo São Paulo, Rio de Janeiro e nos anos 50 para a construção de Brasília. Tudo bem? Então é um momento de crise e decadência que vai estar acontecendo. Nos anos 60, a gente vai ter a ditadura militar. Veja só, a ditadura militar o que é? E aí só para a gente pegar, os anos 40 e 50 eles são conhecidos como período período democrático. A gente vai ter o governo Dutra, a gente vai ter o governo Juscelino Kubitschek. É um período de crescimento econômico do Brasil. A gente vai falar sobre uma industrialização nesse período. Sergipe se industrializou fortemente nesse período? Não. Por isso que entra muito mais a ideia de Sergipe como êxodo rural. A gente não passa por esse processo grande de industrialização. Agora, a gente passa pelo processo de urbanização. Aumento da população da cidade em Sergipe, ok? Isto é relevante, tá certo? E aí nos anos 60 vem o golpe militar. A derrubada do presidente. A derrubada do presidente, que vai ser o João Goulart, pelos militares, que dá início a um período ditatorial. Por que isso é importante para a gente conseguir entender? Porque nesse período o estado de Sergipe, o governador de Sergipe, que estava em 1º de abril de 1964, vai ser deposto, que é o João das Seixas Dória. Ele vai ser deposto do estado. Por quê? Porque ele não era aliado dos militares. Por isso, ele já vai ser deposto, tirado do cargo, colocar alguém, um interventor também, alguém próximo dos militares nesse período, tá certo? Então, esse processo, o Brasil vai vivenciar um momento de censura. O que é censura, minha gente? É quando você previamente não deixa que algo seja publicado, dito, falado. Então, esse processo vai acontecer em Sergipe também. Outra coisa importante que vai acontecer no estado de Sergipe para a gente conseguir compreender vai ser também repressão. E aí no estado de Sergipe, a principal repressão é a chamada Operação Cajueiro, que ela vai, no final dos anos 70, quando o partido da ditadura, a Arena, começa a perder eleições, eles fortificam a repressão, ou seja, eles intensificam a repressão, sobretudo ao PCB, o Partido Comunista Brasileiro. E aí eles começam a ampliar tortura, perseguição, assassinato, tudo isso vai estar acontecendo. Então esse processo é importantíssimo da gente conseguir entender nesse momento como algo danoso, e Sergipe entra justamente nesse processo, com a Operação Cajueiro. Então muito cuidado, porque pode cair para você assim, Sergipe foi um estado onde não houve repressão, Sergipe foi um estado onde... Isso está errado. Sergipe teve, o nome da principal operação vai ser a Operação Cajueiro. E o nome do governador deposto vai ser o João Seixas Dória. Tudo bem? E aí depois a gente vai ter o processo de direta já, que Sergipe participa. Não é, vamos lá, assim, o principal estado nesse processo, mas ele está localizado dentro dessa ideia. Tá certo? Então isso acho que é importante a gente entender. Tudo bem? Meu povo, é isso.
Espero que vocês tenham conseguido compreender esse processo aí. E a gente vai tendo mais aulas. Essa semana tem aula de atualidades aqui no nosso canal. Beleza? É isso, tamo junto. Forte abraço.